Oi, gracinhas, tudo bem? É o seguinte, eu vi um comentário, gente, é muito importante vocês deixarem comentários, porque é através dos comentários que eu consigo apontar para vocês o que que tá emperrando na conexão, ajudar vocês no que vocês precisam fazer para essa conexão se reunir, tá? Então teve um comentário que a pessoa ela encontrou o gêmeo dela, os dois estavam livres. Como o negócio é forte, né? A gente começa a ficar com medo. O nosso ego aciona o nosso sistema de defesa e de fuga. E aí, para a gente fugir dessa intensidade, dessa emoção intensa que acontece, a gente acaba procurando outra relação, né? Com medo de sofrer, com medo enfim, de pirar, né? Porque a ligação é forte com o gêmeo. Então, o que acontece? Aí a pessoa deu aquele impacto tal, ela foi para uma outra relação, começou uma outra relação e o gêmeo voltou, né? E aí agora ela não consegue deixar a relação que ela tá, né? E de vez em quando sai ali com o gêmeo. Então, o que tá emperrando aí? Primeiro, e ela fala assim que ela fica com receio de deixar outra relação porque ela acha que o gêmeo não despertou. Veja bem, olha a desculpa que ela tá dando para não fazer o que ela precisa fazer. Gente, se você tá numa relação onde você sabe que não é lá dessas coisas, tipo, é uma ligação, um namoro morno, digamos assim, né? Não tem amor. Por que não tem amor? Porque se tivesse amor, não estaria ficando com o gêmeo, certo? O que tem nessa relação? Dependência. Tem dependência emocional, total. Senão ela ficava sozinha. Por que ela precisa de alguém? E do gêmeo também, né? Por que o gêmeo precisa despertar para ela deixar essa relação? Não é uma crítica, tá, Gracinha, que escreveu esse comentário. Não é uma crítica. Eu quero que vocês enxerguem as fugas que a gente faz para não enfrentar o que tem que enfrentar. Então, peraí, né? Eu não termino porque o meu gêmeo ainda não despertou. Assim, qual o problema de você terminar, já que você gosta do seu gêmeo e não do cara que você tá? Mas eu gosto dele. Mas eu gosto dele um pouco. Tem certeza? Então, assim, o gêmeo não despertou porque você ainda não despertou. Tem coisa pra curar aí. Senão você não tava agarrado a uma relação ficando com outra. Querendo gêmeo. Entendeu? Se você tivesse despertado, você não teria vontade de ficar com mais ninguém. Você não teria mais razão para ter ninguém. Você não deixaria mais ninguém nem te tocar, nem misturar a sua energia com outra pessoa. Se você não tivesse curada totalmente. Então, assim, essa pessoa que escreveu o comentário, ela é a líder na conexão de chama gêmea. A gente tem duas partes, certo?
A Yin e a Yang, beleza? Duas partes de alma, a Yin e a Yang, né? A parte que é mais desenvolvida não quer dizer que tá desperta ou que já curou tudo que tinha que curar, mas a mais desenvolvida espiritualmente, que tem a consciência que é uma conexão de chama gêmea já, né? Esta pessoa, ela é a líder. O que quer dizer isso? Quer dizer que a líder da conexão é a que desperta primeiro, é a que evolui primeiro, é a que cura primeiro. Se essa pessoa não curar, a outra não vai curar. Não vai. Porque é a parte dela que é curada antes. Entendeu? Ela é a líder. Se ela não cura, a outra parte não desperta. Então quer dizer que você vai ficar lá com o outro cara que não é... Você gosta mais ou menos, né? Você acha que você gosta dele. Vai ficar com ele lá, enrolando ele. Não tendo responsabilidade emocional nenhuma com ele. Porque você tá enrolando uma pessoa que poderia estar com alguém que gosta dele de verdade. Tá? Ó, tô sendo fria, calculista, objetiva, verdades nuas e cruas que eu vou falar aqui. Desculpa, mas vocês têm que ouvir essas coisas. Então você não tá tendo responsabilidade emocional com ele, porque você tá ficando com ele, gostando do seu gêmeo. Ele poderia estar livre, vivendo outras experiências com pessoas que gostam dele, ou de repente até ele achar a chama dele, né? Você tá fugindo de coisas que você tem que trabalhar, né? Porque se você não consegue lidar com as suas emoções sozinha, precisa estar com alguém, você tem alguma coisa ligada à dependência emocional. Se tem alguma coisa ligada à dependência emocional, tem problema a tratar lá na infância de abandono e rejeição. Entendeu? Então eu te pergunto, o que você está fazendo com esta pessoa que você tá agora? Oi, gente, tive que dar uma pausa agora, não sei nem onde eu parei. Mas, ó, é o seguinte. Eu também passei por essa fase de fuga, tá? Foi uma fase, assim, bem curtinha, tipo... uns 2 meses, mais ou menos. E aí eu vi que, como a minha cura... Eu trabalho com a minha cura da infância há muito tempo. Porque como eu sou psicóloga, eu entendo que para eu tratar as pessoas, eu preciso primeiro me tratar. Então, há muito tempo eu já vinha trabalhando isso e quando eu encontrei o gêmeo, eu pensei que eu já estava curada. Só que ele gatilhou umas coisas em mim que eu vi que eu não estava tão assim. Porém, a minha percepção, né? Quando eu fiz a fuga para outra relação, outras relações, eu percebi na hora que isso não ia rolar, que eu estava fugindo, né? Então, o que eu fiz? Enfrentei, e aí foi aí que eu entrei na nova noite escura da alma. Que eu já tive outras. Então, assim, se você não consegue ficar sozinha, precisa ver dependência emocional. Se você fugiu da sua conexão para uma outra, precisa ver dependência emocional, tá? Se realmente essa relação ela chama gêmea, você reconheceu, né, as características dentro da jornada de chama gêmea, você precisa perceber essas dependências, tá? E procurar curar.
Teve uma outra pessoa que fez um depoimento também, que a história era assim, a moça da história casou, aí o marido traiu, aí ela continuou com ele e começou e conheceu a chama nesse momento. Ficou com a chama e não terminou o relacionamento. Agora eu pergunto pra vocês, por que não? Assim, eles eram recém-casados, acho que casaram em janeiro, em abril ele traiu, em maio ela conheceu a chama gêmea, coisa mais ou menos assim, né? Então, assim, o cara traiu, né? Por que que ela não terminou a relação? Falta de amor próprio, dependência emocional. Quem não tem amor próprio tem dependência emocional, tem que trabalhar o amor próprio. Para trabalhar o amor próprio, para trabalhar a dependência emocional, tem que ver coisas da infância relacionadas à rejeição e abandono. É isso. Já tô dando o caminho. A pessoa que foi traída, né, deveria ter terminado. Já lá naquele momento. Aí tem que vir a chama gêmea para ela acordar. Ou, o que você tá fazendo? Tá aceitando, né? Tá casada com alguém que não te valoriza, que não te respeita, que não é verdadeiro, que não é honesto. Não tô falando nem da traição, não tô falando nem de ele ter ficado com alguém, de ele ter traído. Mas uma pessoa que faz isso não te respeita, não te valoriza, não é honesto, não é verdadeiro, não é autêntico na relação. Então o que você tá fazendo com essa pessoa? Casou e daí? Descasa. Aí, continuando, ela vai e fica com essa chama, né? A chama gêmea. E aí a chama, a gente parece que tá? A gente não tem certeza ainda porque tá muito no início. Mas pela confusãozinha, acho que é. E pelo o que tem que ser trabalhado, né? Que é o amor próprio. Então, as características parecem ser assim. E aí, ele vai, fica com a chama, né? Aí os dois se conectam e ele aceita a situação dela com o outro. Cadê o amor próprio dele também? Você vê como é espelhado? Tem que trabalhar o amor próprio dela, tem que trabalhar o amor próprio dele. É espelhado. Ele não tem que aceitar ela com o outro. Ele tem que falar, olha, eu gosto de você, eu quero você, você termina com ele. Senão a gente não fica mais e acabou. Certo? A mesma coisa para aquela moça do primeiro caso. Também tem que ser assim. Vira pra chama, chama. Você quer ou não me quer? Quer ficar comigo ou não quer ficar comigo? Não me quer, então tchau. Não importa que é chama gêmea. A prioridade tem que ser você. Tem que ser o seu amor próprio. Tem que ser a sua valorização. Essa é a primeira cura que você tem que fazer. E aí vai ter o afastamento. E aí no afastamento vai ter noite escura da alma para ambos. E vai vir a cura. Esse é o padrãozinho da chama gêmea. Esse é a dinâmica do negócio. Entendeu? Gente, continue dando depoimentos que eu vou usar isso para ir falando para vocês o que tem que ser feito. Né? Aí eu falo, tá, abandono e rejeição na infância. Mas como assim? Como que eu faço? O que eu faço com isso? Né? Aí eu pergunto, seu relacionamento com seu pai tá tudo bem? Seu relacionamento com sua mãe tá tudo bem? Você tem alguma mágoa, alguma raiva deles?
Ou você tá grata pela vida que eles te deram, né? Pode ser também uma rejeição e um abandono, não necessariamente de pai e mãe. Pode ser uma sensação de abandono ou rejeição do irmão, da irmã. Cada caso é um caso, precisa ver, né? Precisa fazer terapia, né? Contar a sua história, contar o que aconteceu, o que você sentiu. O meu caso, eu consegui curar porque eu lembrei de uma memória que eu tinha aos meus 3 anos de idade. Não sei nem como eu consegui lembrar daquilo. Foi de repente, assim, veio a memória inteirinha em detalhes. E aí eu comecei a trabalhar aquela memória ali. Então, às vezes você acha que aquilo não gerou problema para você, porque hoje você tem um entendimento. Mas, gente, a criança que viveu essa memória, ela absorveu a parte emocional e ficou no inconsciente. E 90% das nossas escolhas e ações são feitas pelo inconsciente, você não faz pela consciência. É o inconsciente que manda, guiado pelo ego. Então, se você não cura coisas do seu inconsciente, se você não traz o que é o autoconhecimento, o que é a terapia, né? É você trazer elementos do seu inconsciente para a consciência. E aí, quando você faz isso, você entende os processos de ação e reação que você tem, emocionais, né? Por que você foge? Por que você tá com uma pessoa que você não gosta ao invés de uma pessoa que você gosta? Por que você vai contra daquilo que você quer pra você? Por causa de medos. Medos do quê? Medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ser traída. Aí a gente entra naquelas 5 feridas emocionais, né? Daquele livrinho que eu mostro de vez em quando. Medo de ser humilhada. Então, esses medos, eles estão aonde? Eles estão no seu inconsciente por causa de memórias que a sua criança viveu. Entendeu? E aí o seu inconsciente faz você não querer repetir aquela dor que aquela criança teve. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Vamos supor que a gente que você andou aos 3 anos de idade, você andou de triciclo. Aí você caiu. Tô dando um exemplo que eu mesmo sofri, né? Foi antes de 3 anos, foi 2 anos e pouco. E aí você caiu desse triciclo, tá? Esborrachou a cara, doeu, né? Criança, você cresce e você não lembra do fato. Você não lembra que caiu daquilo ali. Não lembra de nada. Aí você decide andar de moto. E aí quando você sobe a moto, é parecida com um triciclo, né? Tem o mesmo posicionamento. E aí quando você sobe na moto, você trava, você fica dura. Você fica com medo de andar de moto. E não sabe por quê. E aí o que acontece? Você sai da moto. Você desiste de andar de moto por causa do medo. Você foge, né? Você arranja mil desculpas. Entendeu o processo? Você nem lembra do fato que aconteceu. Mas o seu inconsciente lembra, a sua memória corporal lembra. Então você acaba fugindo. Tá, gente? Prestem atenção em vocês, tá? Prestem atenção. Quem tá me escutando, com certeza é a alma líder. É a parte de alma líder. Então vocês precisam despertar, vocês precisam curar.
para ele curar. Não adianta você jogar toda a responsabilidade para ele, que não é só ele, é você também. No caso dessa moça que me falou que tá com outro relacionamento. Entenderam? Tá em outro relacionamento porque tá em sistema de fuga, então ela não curou nada. Porque se não tivesse, ela estaria sozinha esperando a chama dela. Ela não ia nem querer ficar com ninguém, não ia querer ninguém tocando nela, ninguém não ia querer. Entendeu? Tirar umas cartinhas. Já que eu voltei a gravar, eu acabei de postar um vídeo. E aí eu vi esse comentário e falei assim, meu, se eu não falar agora, eu esqueço. E aí é muito bom vocês comentarem a história de vocês, porque dá pra eu pegar o gancho e explicar o que tem que ser feito. Afinal, eu tô aqui pra isso, entendeu? O canal foi feito pra isso. Pra vocês ouvirem o que vocês precisam fazer pra despertar mais rápido a coisa. Tá? A jornada de chama gêmea é uma jornada para despertar. E a transição planetária prevê o despertar de muita gente por causa disso, para aumentar a vibração do planeta. Né? Transição planetária. Transição planetária, muitos acontecimentos que estão vindo é por causa dessa transição. Inclusive o Covid aí. O Covid, ele veio para... Porque assim, a gente precisa ter uma certa evolução, a gente tem um tempo limite aí para ter uma evolução maior do planeta. E aí, as consciências que não estão despertas, né, e não tem possibilidades de despertar, acabam indo antes com Covid ou com outras formas, né? Já saiu um monte de carta aqui, eu nem sei quanto saiu, eu nem contei, fui tirando, ó, e já saiu uma rainha de paus. E um rei de ouros. Ai, e um cavaleiro de ouros. Você sabe que quando eu tiro o cavaleiro de ouros, eu tirei 8 certinho, gente. Tirei 8. E saiu o diabo de novo, gente. Eu acabei de fazer a tiragem, postei aí. E saiu 2 cartas. 3 cartas, na verdade. Aqui o mundo saiu no oráculo do Osho, no outro, né? Talvez tenha alguma conexão, sei não, viu? Porque saiu o eremita e o diabo de novo. Será que é um complemento da última tiragem? Não sei, mas eu vou falando aqui, vocês vão vendo, certo? Ó, saiu de novo o 7 de paus, que tinha saído também na tiragem anterior. Então, pessoas, gracinhas da minha vida, não fujam das coisas, não fujam. Eu sei que dói mesmo, não é nada fácil trabalhar rejeição e abandono, porque eu trabalhei, eu sei o que eu tô falando. Dói pra caramba. Mas senão, vocês vão ficar anos nesse lenga-lenga, anos assim, em um relacionamento falido, que você não gosta, saindo com a sua chama, e aí, sabe... Vivendo nessa... isso não é autenticidade. Isso não é valor relacional. Isso não é responsabilidade emocional. Isso não é respeito a si mesmo, aos seus sentimentos, aos sentimentos dos outros. Entende? Vamos lá. Já eu baixo a câmera, tá? Abaixo. Nossa, não sai aí uma cartinha? Opa, saiu e caiu.
Nem sei qual é, caiu pra baixo. Deixa eu pegar. Rei de ouros de novo. Caiu o rei de ouros debaixo do rei de ouros. Decks diferentes, né? Ixi, agora caiu demais. Eu não vou aceitar esse que caiu demais, não. Volta pra cá. Então, vamos ver. Se não me engano, essa daqui é a Roda da Fortuna. 2 de ouros. E o 10 de paus. No fundo do deck saiu a rainha de paus de novo também. E saiu a carta 4 de ouros que tinha saído também na tiragem anterior. E saiu a justiça, também tinha saído a justiça no outro. Mas no deck do Osho, né? Então, bom, saiu a justiça, rainha de paus, o mundo, o ermitão, que é o eremita, né? Rei de ouros, cavaleiro de ouros, 7 de copas, o diabo. Rei de ouros, roda da fortuna, 2 de ouros e 10 de paus. Então, assim, acho que tem a ver, assim, com a silêncio que eu fiz, né? Que eu tô captando aqui as coisas, gente. Acho que tem a ver bastante, porque lá naquela outra tiragem, na tiragem anterior, eu vi um espelhamento, né? E aqui me parece que saiu o contrário. Lá falou mais da Rainha de Copas, lembra? E aqui agora tá falando dele, tá falando do masculino, apesar de ter saído a Rainha de Paus ali. Então, assim, é um espelhamento no sentido de ambos que estão nesse afastamento, eles estão na carta do eremita, que é aquela autorreflexão, né? Aquela reflexão de que do que tá sentindo, o que tá acontecendo, aquelas obsessões de pensamento, noite escura da alma, né? Tá passando por isso aqui. Então, a gente tem, assim, uma situação que está estagnada, né? Porque saiu nada mais, nada menos que o 7 de paus e o enforcado. Totalmente estagnado. Na carência saiu também o 5 de ouros embaixo. Na carência, né? Naquela... E aí, esse rei de ouros, ele tá tendo, assim, muito peso, muita... 10 de paus, né?
Tá muito difícil para ele também essa suspensão aí, esse afastamento temporário, né? Porque assim, ele tá lidando com duas situações. Uma situação é o mundo dele. O que é o mundo dele aqui? O que me fala que é o mundo dele? A rainha de paus é o mundo dele. Né? Uma mulher que faz e acontece. Uma mulher espiritualizada, uma mulher consciente das coisas, né? Mais evoluída, mais desenvolvida, mas ele também é uma pessoa de estrutura, é uma pessoa sólida, é uma pessoa abundante, tanto na parte material como no que ele pode oferecer, tá? Para essa mulher, para essa rainha de paus. Mas o lance é que me parece que ele tem outras coisas importantes na vida dele. E isso que tá dando conflito para ele ter que administrar essas outras coisas importantes e essa rainha de paus. Vou abaixar, né? Para vocês darem uma olhadinha nas cartas. Agora o YouTube deixa a gente dar um zoom total, né? Bem legal isso. E aí dá para vocês verem as cartas. Então, assim, tá uma situação de muito desgaste, tá? Muito desgaste. A justiça divina, ela tá trabalhando nisso, tá? A espiritualidade maior saiu aqui. E a carta da justiça ali, né? É uma relação, obviamente, de chama gêmea, saiu a carta de vidas passadas e tal, então tem uma ligação espiritual, tem uma ligação além da matéria. Eu vou por aqui embaixo. Então, o que saiu aqui, né? A espiritualidade maior tá ajudando nesse processo. Os caminhos estão abertos para tomada de decisão. Tá tendo um período de melancolia, de depressão, de chorar, de desgaste, de cansaço, tá? Mas vai ter uma notícia breve aí. Você vai saber de alguma coisa, quem estiver me assistindo, sobre a situação. Né? Algo que está oculto, que a carta da melancolia, da depressão é uma lua, né? E a lua, ela é uma carta de coisas ocultas. E aí sai o sol aqui na carta de caminhos abertos, que é o clareamento dessa situação. Tá? Vai ser rápido? Saiu cavaleiro montado na tartaruga, né? Cavaleiro de ouros. Então, a gente já sabe que não é nada rápido esse negócio. Beleza? Mas, quem está me escutando vai ter uma surpresa. É capaz de ele aparecer aí na porta de casa, da sua casa. Não sei se ele tá bloqueado, se ele não tá, se estão com contato ou não. Pode ser que ele esteja bloqueado e não interessa porque ele vai aparecer. Porque deu
pela porta da rua, em casa, surpresas e o consulente. Então, vai ter um movimento, essa história aí, tá? Tá tendo aquelas obsessões de pensamento de ambas as pessoas, uma puxando o pensamento da outra, tá? E aí aqui, me parece que quem tá fazendo o afastamento é a rainha de paus. Eu acho que ela se encheu, porque a carta da avareza, né, que é o 4 de ouros, ela saiu com a rainha de paus aqui, ó. Entendeu? Então me parece que é ela que tá fazendo esse movimento de afastamento. E saiu o As de Copas. Essa mulher gosta muito dele, e ele gosta muito dela, né? Um As de Copas é uma taça que transborda, né? É muita água, né? Toda carta que tem água tem emoção, tem o emocional, tem o amor, né? Aqui a gente tem essa carta com água, a carta da lua também é uma carta com água, tá? Gente. Então aqui, né? Como os relacionamentos de jornada de chama gêmea são complicados, né? Complicados até para eu ler. Porque assim, gente, é complicado até para ler. Porque o que dá a impressão é que são muitas coisinhas que acabam atrapalhando essa relação. Sabe, muitas coisinhas, tipo, uma coisa no trabalho, uma coisa na família, uma coisa na comunicação. A comunicação de chama gêmea é muito truncada também. Assim, tem algumas. Tem coisas. Tem muitas pessoas que se envolvem no meio. Tem, assim, pode ser familiares, pode ser amigos, né? Pode ser ex. Tem muita fofoca, coisas que ficam ocultas, que você não sabe o que falaram para ele ou para ela. Tem muitos enganos, sabe? E aí aqui saiu que vai clarear as coisas, que vai ser desvendado o que tá oculto, tá? E eu tenho que ir logo porque tem um limite aqui no meu celular. Tá cheio de vídeo, né? Preciso liberar. Tenho mais 5 minutos para falar. Não posso demorar muito. Não posso. Vamos ver o que os anjinhos falam. Então, vamos ver. Tirei aqui. Aí, ó. Falamos de coisas sendo claras, né? Aí apareceu esse arcanjo Raguel. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Então, o divino, ele tá mexendo nesse caso aqui. Olha aqui. Aqui ela abraça um coração, né? No meio do peito, que é o chakra anahata, né? O chakra anahata, ele tem duas cores. Ele pode ser o verde da cura, né? E a cor do chakra cardíaco. E o rosa também, tá? E o outro é o arcanjo Jeremiel. Revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Então é aquilo que eu falo, gente. Olha, as chamas gêmeas só se reúnem
só diminui o afastamento, só se reúne de vez, só ficam juntas de vez, quando todas as curas estiverem feitas. E o que são essas curas? É o equilíbrio do Yin Yang. Para você equilibrar o Yin Yang, você precisa curar coisas relacionadas à infância. A rejeição, a abandono, para você não sentir mais as 5 feridas da alma. Para nada mais atrapalhar essa relação, entendeu? Então, você tem que curar primeiro quem está me assistindo, que é o líder da relação. Você primeiro precisa olhar para si e ver o que você precisa curar. A sua cura ajuda ele a fazer isso. Não é que você vai ajudar, você não vai fazer nada com ele, você não vai sugerir nada, você não vai querer salvar ele, você não vai querer curar ele, nada disso, nada de dar palpite, nada de dar nada para ele. Você tem que fazer isso individualmente, ele tem que fazer isso individualmente. Só que a alma líder, ela ajuda energeticamente e através da telepatia de chamas gêmeas a curar a outra parte da alma. Não esqueçam que vocês estão interligados, é uma alma só, dividida em 2 polaridades. Uma cura, a outra vai curar automaticamente, por causa da telepatia das chamas gêmeas. Ok? Pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho, principalmente nesse caso, porque saiu o Cavaleiro de Ouros, né? Aquele lerdinho. Então, tenham paciência. Dê tempo ao tempo. O tempo também cura, faz as coisas ficarem mais claras, tá? Apesar de não ter saído a carta da paciência nem a temperança, né? Mas isso quando sai o Cavaleiro de Ouros é porque vai demorar um pouquinho, porque ele tá refletindo ainda sobre todas as coisas que ele precisa arrumar na vida dele. As coisas que são importantes no mundo dele, tá? Fundo do maço, Arcanjo Sandalphon, presente de Deus. Nós, anjos, trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para receber. Olha, a situação pode estar assim, você pode estar achando que está muito complicada, que está muito difícil, tá? Mas não tá. Tira essa crença da sua cabeça que é difícil, que está difícil, que pode ser impossível. Tira essa crença da sua cabeça. Tudo pode ser possível, tudo. Toda transformação pode ser possível, toda mudança pode ser possível. Tá? Por quê? Porque a gente está em constante transformação, em constante mudança o tempo inteiro. Tudo no planeta está o tempo inteiro em mudança. Amanhã você não é mais a mesma que era hoje. A gente muda o tempo inteiro. Você sabe disso. Então por que a situação não pode mudar? Acredite mais. Tá? Se você ficar com pensamentos negativos, achando que, na crença que isso não vai mudar, que isso não vai se resolver, você não vai conseguir manifestar isso para você. E tudo que você pensa se manifesta. Tudo que você acredita vira realidade na sua vida. Não baixei a câmera, né? Não baixei a câmera. Esqueci. Mas vocês acreditaram no que eu falei, né? Tipo, eu mostrei as cartinhas várias vezes. Não inventei nada. Tá, gente? E é isso. Continuem fazendo aí os seus comentários, dando seus depoimentos. Acho muito importante isso. Curtam o canal, compartilhem para quem precisa, para quem você acha que precisa. Não só para quem está dentro da jornada, mas que precisa, né, ouvir um chacoalhão, de olhar para si, né, e trabalhar o que tem que trabalhar, porque todo mundo tem que trabalhar essas coisas, gente. Aqui na jornada de chama gêmea, o despertar é um chamado divino, entendeu? Ou vai. Não tem essa. Quanto mais você não vai, mais você vai sofrer, mais a resistência vai fazer você sofrer. Então curtam o canal, compartilhem, cliquem no sininho para saber das postagens e da live que eu vou fazer, porque eu não vou avisar, vai ser de repente, pá, quando der na telha. E
comentem, tá? Assim vocês ajudam o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que precisam ouvir, tá bom? Beijos, gracinhas, e até a próxima.